Fala sexto ano, e aí meus lindinhos, tudo tranquilo? Bem, preste atenção, esse vídeo aqui eu vou estar falando do nosso novo conteúdo, tá? Que vai estar aí para vocês na apostila 2, é o capítulo 9, tá bom? Então, de novo, apostila 2, capítulo 9. Vai começar na página 148, então abre aí por favor na página 148, tá bom? Bem, olha só, esse capítulo ele fala o seguinte, meus lindos, ele vai abordar aí para você de o que um ser vivo é formado. Hã? Do que um ser vivo ele vai ser formado? Bem, preste atenção. Antes de eu poder te responder essa pergunta, eu quero que você pense aqui comigo. Cara, o seu cachorro é um ser vivo? Sim, né? A plantinha da sua mãe é um ser vivo? Sim. Agora eu vou dificultar mais um pouco. A bactéria é um ser vivo? Hã? Que, professor? A bactéria é um ser vivo? Preste atenção, bactéria. É. Quem respondeu que é um ser vivo, acertou. Agora outra perguntinha. O vírus é um ser vivo? Vírus não é bactéria. Então, o vírus é um ser vivo? Não. Tá? Então, o vírus não é um ser vivo. Tá bem? Agora eu vou te explicar o que nós podemos caracterizar sendo um ser vivo ou não sendo um ser vivo. Bem, todo ser vivo ele vai ser formado por célula. Todo ser vivo ele vai ser formado por célula. Tudo bem, gente? Galerinha, a célula ela vai ser uma estrutura que não vai ser visível a olho nu, tá? Então nós vamos precisar aí de um instrumento bem conhecido por vocês, que é chamado de microscópio. Então o microscópio nada mais é do que a possibilidade de que nós temos para poder vermos estruturas que não conseguimos enxergar a olho nu. Como assim, professor? Olho nu? Cara, o seu olho, Você está conseguindo me enxergar, não tá? Então, você está me vendo a olho nu. Você consegue me ver sem nenhum instrumento específico para isso. Tá bom? E aí, preste atenção. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar aqui a história de como começou a invenção do microscópio, tá? E aí, no teu livrinho, ele vai falar o seguinte, ó. Quem criou a primeira versão desse microscópio em 1590, poxa, bem recente, né? Para não falar o contrário. 1590 foi um pai e um filho. Esse pai e esse filho, eles trabalhavam, na verdade, esse papai, ele era proprietário de uma loja que formava, né, fazia lentes de visão, lentes ópticas. E aí ele teve uma bela ideia de pensar o seguinte: poxa, eu faço lentes. Caramba, mas tem coisas que eu não consigo enxergar a olho nu. Eu vou tentar inventar algum instrumento que eu possa enxergar essas pequenas estruturas através desse instrumento. E aí ele inventou o microscópio. O microscópio nada mais é do que um tubo de metal, beleza? Onde que foi acoplado uma lente em uma das pontas desse tubo de metal. E aí facilitou a visão de algumas estruturas, de alguns organismos que antes não conseguíamos enxergar a olho nu, tá? Numa visão normal. Tá bom, meus lindos? Agora, uma informação que você tem que saber. Quem criou? Esse pai e esse filho são chamados de, ó, preste atenção, Hans e Zacarias Janssen. Hans e Zacarias Janssen. Ô, professor, quem foi o papai aí? Foi o Hans. Zacarias Janssen é o filhinho dele. Tudo bem? Em 1590. Não pode esquecer essa datação, tá? A datação vai ser importante. Sabe por quê? Porque mais à frente, no ano de aproximadamente aqui, ó, 1665, um inglês chamado Robert Hooke aprimorou esse invento. Hã? Ele aprimorou um invento do microscópio, antes feito pelo Hans e pelo Janssen, pelo Zacarias Janssen. Esse Robert Hooke, ele já era um cientista, tá? E aí ele começou a aprimorar esse instrumento de forma com que a visão pudesse ser mais amplificada. Como assim, professor? A visão,
o objeto que fosse observado pudesse ser visto mais amplificadamente, ou seja, com uma amplificação, com seja a imagem maior. Tá bom, gente? Beleza? Aí, se liga só, tá? O que você tem que saber desse Robert Hooke aí? Bem, para ele poder fazer esse experimento de amplificação do microscópio, já desenvolvido em 1590, ele fez o seguinte: ele colocou mais pares de lentes nesse tubo de metal. Ele colocou mais pares de lentes. E aí, colocando mais pares de lentes, ele aumentou mais ainda a imagem. Logo, ele fez com que a imagem que antes já fosse grande, aumentasse mais de, teu livro fala aqui, 270 vezes. Que é, cara, 270 vezes que ele aumentou a imagem. Você tem ideia de como que ele fez? Você tem ideia de como que ele melhorou esse instrumento? Pô, melhorou demais, né, cara? E aí, meus lindos, o que você tem que entender aqui? É qual o experimento que ele utilizou para poder comprovar essa maior amplificação. Robert Hooke, ele pegou uma pequena casca, uma fina casca de árvore chamado de cortiça. Então, de novo, o que é cortiça? É uma fina casca de árvore, tá? É uma fina casca seca de árvore, tá bom? E aí ele foi fazer a observação dessa casquinha, dessa cortiça. E ele percebeu o seguinte: na estrutura dessa cortiça, você tinha vários espaçamentos pequenininhos formando essa cortiça. Ele colocou esses espaçamentos, ele deu o nome de pequenas celas. Pequenas celas. Professor? Pequenas celinhas. Mais à frente, essas pequenas celas se teve a denominação de célula. Então, hoje em dia, nós sabemos que célula significa pequenas celas. Tranquilo, meus lindos? Belezinha até aí? Então, de novo, só para a gente retomar bem rápido aqui. O microscópio foi formado em 1590 por um pai e por um filho. Quem foram eles? Hans e Zacharias Janssen. Tudo bem? Mais à frente, esse microscópio ele foi se desenvolvendo, ele foi se aprimorando. Quem aprimorou primeiro esse microscópio? Quem foi o pioneiro para aprimorar esse instrumento? Robert Hooke, em 1665. Quem foi ele? Um cientista inglês. Como que ele comprovou, né? Como ele falou assim, agora eu consegui melhorar isso aqui, porque agora eu consegui enxergar estruturas que antes eu não vi. Qual foi o instrumento que ele fez? Ele pegou uma casquinha de árvore, uma casca chamada de cortiça, tudo bem? E ele observou que nessas cortiças tinham pequenas estruturas, pequenas celas. Essas pequenas celas, mais à frente, são chamadas de células. Tranquilo, meus lindos? Vai parar por aí, professor? Não, porque mais à frente, no ano de 1674, nós tivemos um holandês aí, tá? E o nome desse holandês é meio complicadinho, mas, cara, acredita, eu sei que você vai saber falar. Antônio, tá? Anthony, van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek, tá? Então, ele foi o holandês no ano de 1674. Quem foi ele? Anthony van Leeuwenhoek. O que esse cientista holandês fez? Ele aprimorou mais ainda, tá bom, gente? Ó, presta atenção. Ele aprimorou mais ainda aquele instrumento utilizado pelo Robert Hooke. Então, ele aumentou mais de 300 vezes a imagem que antes já era bem amplificada. Isso fez com que pudéssemos enxergar estruturas surpreendentes que antes não conseguíamos ver nem com o aprimoramento dela. Meus lindos, ele aprimorou tanto, mas tanto esse microscópio já utilizado pelo Robert Hooke, que fez com que pudéssemos enxergar até nossos glóbulos vermelhos. Que, professor, o que seria glóbulo vermelho? O seu sangue, as suas hemácias. Agora nós conseguimos ver as hemácias. Nós podemos observar uma bactéria. Nós podemos estudar pequenos micro-organismos que estão no meio da água. Sabe por quê? Porque esse holandês,
Anthony van Leeuwenhoek amplificou mais ainda a observação do microscópio, já utilizado pelo Robert Hooke. Tranquilo, bebês? Tudo tranquilo até aí? Tem certeza? Então tá, o que eu quero que você faça? Vire na página 150, tá? Nessa página 150, ele vai falar aí para você, né, ele vai te colocar um textinho de como que foi, de quem foi, na verdade, o inventor holandês, ou seja, como que esse holandês Anthony van Leeuwenhoek aprimorou mais ainda esse microscópio. Tranquilo? Não tem problema nenhum, tá? É apenas uma atividade que ele vai te passar aqui de um textinho para você interpretar e responder as questões, tá bom? Bem, agora, o que eu vou fazer, meus lindos? Presta bastante atenção. Eu vou parar por aqui e vou te explicar a outra parte da aula em um outro vídeo, para que esse aqui não fique tão longo, tá? Então, por favor, termine de ver esse aqui e vá para o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus.